Oi, eu sou Carla Goebel, professora do Departamento de Física da PUC do Rio de Janeiro, e estou aqui para falar sobre antimatéria, ou sobre essa questão da prevalência de matéria sobre antimatéria no universo. Para isso a gente vai começar um pouquinho antes, lembrando que não faz tanto tempo assim que a gente entende do que é feita a matéria. Isso vem do fim do século XIX, começo do século XX, que a gente sabe que todos os átomos, compondo os elementos, substâncias, matéria orgânica e inorgânica sobre a Terra, galáxias, etc., todos os átomos são feitos de elétrons nas camadas eletrônicas, prótons e nêutrons nos núcleos atômicos. Ou seja, só essas três partículas, elétrons, prótons e nêutrons. É também do começo do século XX que veio a emergência de duas grandes teorias que mudaram o nosso entendimento da física. Por um lado, a mecânica quântica, tratando com as escalas muito pequenas, e nosso entendimento que as partículas podem se comportar como ondas. E, por outro lado, a teoria da relatividade, que deu o entendimento de como funciona a física a velocidades muito próximas à velocidade da luz. Muito bem, mas chegando ao fim da década de 20, ainda não existia uma descrição, por exemplo, para o elétron, que fosse tanto quântico quanto relativística. Foi Paul Dirac, em 28, com sua interpretação final em 1931, que conseguiu descrever, através da famosa equação de Dirac, o comportamento do elétron com sua natureza quântica relativística. Mas a equação dele, na realidade, foi revolucionária, porque não trouxe só isso. Se essa equação estava certa, ela trazia também a predição de que deveria existir um estado igual ao do elétron, com mesma massa, mas com carga elétrica oposta, portanto, carga elétrica positiva, que foi chamado de pósitron, ou seja, a antimatéria do elétron. Então, foi predito que para que houvesse uma descrição correta, quântico-relativística para o elétron, tinha que existir o antielétron. Bom, o antielétron, na realidade, foi descoberto apenas um ano depois, em 1932, por Anderson, através da análise de raios cósmicos que, quando entram na atmosfera, produziram um par de partícula e antipartícula, elétron e pósitron. Bom, na realidade, desde então, a gente tem sido capaz de, em colisões a altas energias, produzir diferentes tipos de antimatéria. Então, da mesma maneira que o elétron tem sua antipartícula, que é o pósitron, a gente já descobriu o antipróton, o antinêutron, a gente já foi capaz de formar o antihidrogênio, que é um antielétron orbitando um antipróton. Mas a pergunta é, e o que aconteceu com a antimatéria? Se quando a gente, a partir da relatividade, pode transformar energia em matéria, na realidade a gente, a partir de energia, luz, a gente consegue formar pares de matéria e antimatéria, por que hoje a matéria estruturada é feita só de matéria? Ou onde foi parar a antimatéria? Bom, para isso a gente tem que falar do que aconteceu no universo logo após o Big Bang, frações de segundo após o Big Bang. Existia a mesma quantidade de matéria e antimatéria, mas à medida que o universo esfriou e expandiu rapidamente, processos dinâmicos que a gente ainda não termina de entender muito bem, geraram um pequeno desbalanço de matéria sobre antimatéria. Pequeno, quero dizer que para cada 10 bilhões de pares de partícula e antipartícula, se gerou um excedente de uma partícula. À medida que o universo continuou expandindo e esfriando, matéria encontrou com antimatéria e gerou fótons. Existe todo um banho térmico de fótons, relíquia daquela época primordial em que houve essa grande aniquilação de matéria e antimatéria, e esse pequeno desbalanço de uma parte em cada 10 bilhões foi o que gerou toda a matéria que estrutura o nosso universo atualmente. O chamado modelo padrão da física de partículas é o arcabouço teórico que descreve com enorme êxito todas as partículas e interações que nós já observamos. E ele incorpora um mecanismo que permite que partículas e antipartículas, uma vez produzidas, em seus processos de decaimento, se comportem de maneira diferente. Então, o modelo padrão, ele traz uma distinção entre matéria e antimatéria, mas ele não é suficiente para explicar o porquê dessa
assimetria primordial de matéria e antimatéria lá no início do universo, a chamada bariogênese. Então, isso é uma questão ainda em aberto na cosmologia e na física de partículas. Ou seja, a matéria e a antimatéria são basicamente o espelho uma da outra. Existiam no início do universo em quantidade praticamente idêntica. E toda a matéria estruturada, e nós mesmos, somos o resultado desse desbalanço primordial. E é por isso que a antimatéria parece algo excêntrico, porque não faz parte do que a gente chama de matéria. Mas não quer dizer que não exista entre nós. De fato, raios cósmicos entrando na atmosfera produzem várias antipartículas. E mesmo aqui na Terra, existem diversos processos radioativos que produzem pósitrons. Um exemplo é o potássio, e nós temos potássio no nosso corpo. Um dos isótopos do potássio é o potássio 40, que emite pósitrons. O nosso corpo produz da ordem de 180 pósitrons por hora. Então, nós também somos produtores de antimatéria. Bom, é isso. Espero que vocês possam ter aprendido um pouco sobre o que é a antimatéria e sobre essa questão tão interessante que é a assimetria matéria e antimatéria no universo.